Imagina você estar no meio de uma floresta, numa noite escura, e de repente, começa a ouvir um zumbido estranho vindo do céu. Você olha para cima e vê uma luz misteriosa, que vai ficando cada vez maior. Antes de perceber, uma nave gigantesca está bem ali, flutuando, sem fazer nenhum barulho. Você corre ou tenta entender o que está acontecendo. Esses encontros com OVNIs são mais comuns do que imaginamos, e em muitos casos, deixaram quem os viveu completamente perturbados. Seja muito bem-vindo ao canal Nexo Paralelo, onde você vai mergulhar em um mundo de curiosidades e mistérios que você talvez nem imaginava. Agora, imagina isso. Você está dentro de um avião, olhando pela janela, quando de repente vê luzes estranhas se aproximando em alta velocidade. No começo, você pensa que pode ser outra aeronave, mas aí percebe algo assustador. As luzes se movem de um jeito impossível, parando no ar e desaparecendo em segundos. O piloto tenta contato com o controle de tráfego aéreo, mas ninguém sabe explicar o que está acontecendo. De repente, as luzes cercam o avião e começam a seguir cada movimento da aeronave. A tensão na cabine aumenta. O que é isso? Quem, ou o que, está lá fora? Pois saiba que isso não é ficção científica. Casos como esse já aconteceram várias vezes, e os detalhes são de arrepiar. Segura firme, porque agora você vai conhecer os encontros mais assustadores com OVNIs já registrados. O caso de Travis Walton, a abdução que não pode ser explicada. Tudo começou numa noite comum de trabalho para um grupo de lenhadores na Floresta Nacional de Apache Sigreaves, no Arizona. Eles estavam retornando para casa quando viram algo que nunca esqueceriam. Uma luz brilhante cortando o céu. O que parecia ser um simples fenômeno natural, logo revelou algo bem mais estranho. Uma nave flutuando entre as árvores, emitindo uma luz intensa. Travis Walton, um dos lenhadores, decidiu sair do caminhão e investigar. Seus colegas pediram para ele voltar, mas a curiosidade falou mais alto. E foi aí que a história virou um pesadelo. De repente, um feixe de luz disparou da nave, acertando Travis em cheio. Ele foi jogado no ar, caiu no chão desacordado, e seus colegas, aterrorizados, fugiram em alta velocidade. Quando voltaram ao local, Travis havia desaparecido. 5 dias se passaram e ninguém sabia o que tinha acontecido com Travis. Quando o encontraram novamente, ele estava em um estado de total confusão e desorientação, e começou a relatar o que havia vivido. Segundo ele, foi levado para dentro da nave, onde foi examinado por seres de baixa estatura, com olhos grandes e um corpo estranho. O mais aterrorizante de tudo, Travis afirmava que tentaram fazer exames nele, e ele tentou resistir, mas foi imobilizado. O caso de Travis Walton gerou repercussão mundial, e a história foi investigada por ufólogos e autoridades. Ao longo dos anos, Travis e seus amigos passaram por testes de polígrafo, e todos confirmaram suas versões. Até hoje, o caso de Travis Walton é um dos mais polêmicos e chocantes da ufologia, e a história não foi desmentida por nenhuma prova sólida. O incidente de Manizes, o dia em que um avião foi perseguido por OVNIs. Agora imagina que você está dentro de um avião comercial, tranquilo, quando luzes estranhas começam a cercar a aeronave e o piloto é forçado a fazer um pouso de emergência. Parece coisa de filme, né? Mas isso aconteceu de verdade na Espanha em 1979, num dos encontros mais assustadores entre um OVNI e uma aeronave. No dia 11 de novembro de 1979, um avião da empresa TAI decolou de Salamanca com destino a Tenerife. Tudo parecia normal até que no meio do voo, o comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada notou luzes vermelhas estranhas se aproximando rapidamente da aeronave. O problema? Não havia nenhuma outra aeronave identificada naquela rota. E pior ainda, as luzes começaram a seguir o avião de um jeito impossível para qualquer tecnologia conhecida. O piloto tentou se comunicar com o controle de tráfego aéreo, mas ninguém sabia dizer o que era aquilo. As luzes estavam se movendo de forma irregular, mudando de posição em frações de segundo, algo que nenhum avião humano conseguiria fazer. Foi aí que a situação ficou crítica. O comandante, com medo de que a aeronave pudesse ser atacada, tomou uma decisão radical: mudar a rota e fazer um pouso de emergência no aeroporto de Manizes, em Valência. E isso foi algo inédito na história da aviação comercial, um avião desviando por causa de OVNIs. Assim que pousaram, o pânico tomou conta da tripulação. As luzes continuavam no céu, como se estivessem observando o avião. O aeroporto inteiro entrou em alerta, e caças militares foram enviados para interceptar os objetos.
Um caça Mirage F-1, pilotado pelo capitão Fernando Câmara, foi enviado para identificar as luzes misteriosas. Quando ele chegou na área, viu um objeto cilíndrico enorme emitindo uma luz intensa e se movendo de um jeito que desafiava todas as leis da física. O caça tentou se aproximar, mas o objeto simplesmente acelerou e sumiu em segundos. Depois, apareceu de novo em outro ponto, como se estivesse brincando com os militares. O capitão relatou que sempre que tentava travar mira no radar, os sistemas da aeronave falhavam, como se o OVNI estivesse interferindo nos instrumentos. Depois de várias tentativas, o objeto disparou para o espaço e desapareceu completamente. Esse caso foi tão sério que o governo espanhol abriu uma investigação oficial. Mas, como sempre acontece nesses incidentes, nunca deram uma explicação concreta. O comandante do voo insistiu até o fim da vida que aquilo não era uma aeronave humana. Afinal, o que poderia ser tão avançado a ponto de fazer um avião comercial mudar sua rota e enganar um caça militar? O encontro com o homem do espaço, o caso da foto que não deveria existir. Agora imagina isso. Você está curtindo um dia tranquilo com sua família, decide tirar uma foto inocente, e quando vai ver o resultado, percebe que tem algo ou alguém ali, que não deveria estar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jim Templeton em 1964, quando ele tirou uma foto da sua filha pequena e acabou registrando um dos mistérios mais perturbadores da ufologia, o homem do espaço de Solvay Firs. Era um domingo ensolarado quando Jim levou sua filha Elizabeth para um piquenique em Solvay Firs, no norte da Inglaterra. O local era calmo, sem ninguém por perto, e Jim, que adorava fotografia, resolveu tirar algumas fotos dela no campo. Tudo parecia normal até que ele revelou as imagens. Em uma delas, bem atrás de Elizabeth, havia uma figura estranha, um ser alto, com um traje branco e uma espécie de capacete escuro, parecido com o de um astronauta. Mas aqui está o detalhe mais bizarro, Jim jura que não havia mais ninguém ali no momento da foto. Ele ficou tão intrigado que levou a imagem para um jornal local, e a história explodiu. Cientistas analisaram a foto e confirmaram que ela não era alterada nem tinha dupla exposição. O que quer que estivesse ali, realmente apareceu na hora do clique. O caso ficou ainda mais estranho quando agentes misteriosos apareceram na casa de Jim. Eles não disseram seus nomes, apenas se identificaram como representantes do governo britânico. Segundo Jim, eles começaram a fazer perguntas detalhadas. Você viu algo incomum naquele dia? Ouviu algum barulho estranho? Notou alguma movimentação suspeita na área? Quando Jim disse que não sabia o que aquele ser poderia ser, os agentes simplesmente foram embora sem dar explicações. Depois disso, começaram a surgir várias teorias. Alguns dizem que a figura poderia ser um viajante do tempo. Outros acreditam que um OVNI poderia estar próximo e o astronauta era um ser alienígena. E tem até quem acredite que Jim e sua família foram parte de um experimento secreto sem saber. Mas o mais bizarro é que anos depois, um míssil de teste militar foi cancelado porque seres desconhecidos foram vistos perto da base, e a base ficava a poucos quilômetros do local onde a foto foi tirada. A foto de Solvay Firs continua sendo uma das imagens mais perturbadoras já registradas. Quem ou o que apareceu ali? Jim Templeton nunca descobriu a verdade, mas uma coisa é certa, alguém não queria que ele falasse sobre isso. O incidente de Rendlesham, o Roswell britânico. Agora imagina essa cena. Você está em uma base militar, cercado por árvores e um silêncio profundo. Tudo parece normal, até que uma luz intensa começa a piscar entre as árvores. Os alarmes internos da base disparam, soldados começam a correr, e quando você se aproxima para ver o que está acontecendo percebe que aquilo não é um helicóptero, nem um avião. Algo estranho está ali, pousado na floresta. Isso não é roteiro de filme. Esse caso aconteceu de verdade, em dezembro de 1980 na Inglaterra, e é considerado Roswell britânico, um dos casos mais intrigantes da história. A base aérea de Woodbridge, usada pelos Estados Unidos, ficava ao lado da densa floresta de Rendlesham. Em uma madrugada fria, 2 soldados de patrulha notaram luzes estranhas piscando entre as árvores. Achando que poderia ser um avião em queda, eles correram para investigar. O que eles encontraram foi algo que desafiava qualquer explicação lógica: uma nave metálica, triangular, pousada no meio da floresta. O objeto emitia uma luz azul e vermelha, e parecia estar pulsando como se fosse um organismo vivo. Quando os soldados se aproximaram, a nave começou a se mover lentamente flutuando sobre o solo.
E o mais assustador? Quando um dos soldados tentou tocá-la, símbolos estranhos começaram a aparecer na superfície, como se estivesse reagindo ao contato. De repente, o objeto disparou para o céu em uma velocidade impossível, sem emitir som algum. Os soldados ficaram ali, paralisados, sem acreditar no que acabaram de ver. Os soldados voltaram para a base em choque. No dia seguinte, um grupo de oficiais e peritos foi enviado à floresta para investigar. E o que eles encontraram foi ainda mais estranho: marcas no chão, árvores queimadas e níveis de radiação acima do normal no local onde a nave esteve pousada. O coronel Charles Alt, um dos oficiais mais respeitados da base, decidiu investigar pessoalmente. Ele levou uma equipe para a floresta, e pasme, eles também viram luzes estranhas no céu, que se moviam de maneira completamente diferente de qualquer aeronave terrestre. Alt chegou a gravar tudo em um gravador de áudio, descrevendo em tempo real o que estava acontecendo. Esse áudio se tornou uma das evidências mais fortes desse caso. O que torna esse caso ainda mais sinistro é que, logo após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos começou a minimizar os relatos, alegando que tudo não passou de uma ilusão causada pelo farol de um aeroporto próximo. Mas os soldados que estavam lá até hoje afirmam que aquilo não era nada terrestre. Além disso, anos depois, documentos foram vazados indicando que o governo britânico pode ter coletado evidências do ocorrido e mantido tudo em sigilo. O mistério da floresta de Rendlesham continua sem explicação, e até hoje é um dos encontros com OVNIs mais bem documentados do mundo. O caso Varginha, o dia em que o Brasil teve seu próprio Roswell. Agora imagina que você está andando pela rua da sua cidade, e do nada vê uma criatura bizarra, com olhos vermelhos enormes, pele escura e um cheiro insuportável. Você corre para avisar todo mundo, mas antes que possa entender o que aconteceu, militares aparecem do nada e cercam a área, levando tudo embora como se quisessem esconder alguma coisa. Pois foi exatamente isso que aconteceu em Varginha, Minas Gerais em 1996. Esse caso ficou tão famoso que é considerado o maior caso ufológico da história do Brasil, e até hoje, o governo nunca explicou direito o que aconteceu. No dia 20 de janeiro de 1996, 3 garotas, Liliane, Valkyria e Kátia, estavam voltando para casa quando viram algo que parecia ter saído de um filme de terror. No meio de um terreno baldio, agachado perto de um muro, havia um ser totalmente diferente de qualquer coisa que elas já tinham visto. Tinha cerca de 1 metro de altura. Pele marrom, oleosa e brilhante. Olhos vermelhos enormes, que pareciam brilhar. 3 protuberâncias na cabeça, como se fossem chifres. E um cheiro tão forte de amônia que dava vontade de vomitar. O ser parecia fraco, como se estivesse ferido ou doente. Ele até mexeu um pouco a cabeça, olhando diretamente para as meninas. E aí o pânico bateu. Elas saíram correndo desesperadas, gritando para a família o que tinham visto. No mesmo dia, militares e policiais começaram a cercar a cidade. Viaturas foram vistas em alta velocidade, helicópteros sobrevoavam a região e até bombeiros foram acionados. Era como se algo muito sério estivesse acontecendo, mas ninguém falava nada. A parte mais bizarra? Algumas testemunhas dizem que viram os militares carregando algo dentro de sacos pretos, como se estivessem removendo algo que não podia ser mostrado ao público. Dias depois, o policial militar Marco Eli Xerezi, que teria participado da captura de um dos seres, morreu de uma infecção misteriosa. Os médicos nunca conseguiram explicar o que aconteceu com ele. Esse caso é tão absurdo que gerou várias teorias. Algumas das mais impactantes são: o governo brasileiro capturou um ser extraterrestre e o levou para estudos secretos. A criatura pode ter caído depois de um acidente com uma nave que foi escondida pelo exército. O ser poderia ser uma experiência genética militar que deu errado e fugiu para a cidade. Mas o mais chocante é que anos depois, um militar da Força Aérea Brasileira afirmou que realmente houve uma operação secreta em Varginha. Ele não deu todos os detalhes, mas confirmou que as autoridades estavam escondendo alguma coisa do público. Até hoje, ninguém conseguiu provar 100% o que aconteceu em Varginha. O governo nega qualquer envolvimento com OVNIs, mas as testemunhas, incluindo bombeiros, médicos e militares, nunca mudaram suas histórias. Afinal, o que foi que realmente aconteceu naquela cidade? Será que o Brasil realmente capturou um ser de outro planeta? Depois de ouvir essas histórias, me diz:
Será que estamos realmente sozinhos nesse universo imenso? Ou será que alguém, ou algo já está aqui entre nós, nos observando, testando nossos limites e aparecendo quando menos esperamos? A cada ano, mais e mais casos bizarros surgem, com relatos de pilotos, militares, cientistas e até governos que não conseguem mais esconder a verdade. Mas a pergunta que não quer calar é: o que eles realmente querem de nós? Se você curtiu esse mergulho nos encontros mais assustadores com OVNIs, já deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente desvenda os maiores mistérios do universo. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas histórias foi a mais bizarra para você? E será que algum governo já descobriu a verdade e só tá esperando o momento certo para contar? Eu quero saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.